chaves para vencer o desânimo. Nós sabemos que a chave, ela abre uma porta, ela abre um cadeado, ela dá acesso a algo que está guardado. E para vencer o desânimo, nós precisamos da chave principal, da chave necessária para abrir, desvendar tal coisa. Eu lembro-me que há um tempo atrás, nós estávamos em um esporte lá em Jijoca, um tempo de lazer com os jovens, com os homens, jogando o futebol, né, um tempo de lazer. E quando terminou esse tempo de lazer, o irmão Zé Vitor, ele foi pegar a sua moto nova, né, a sua Bros naquela época, e aí ele sentou na moto e colocou a chave nela, e essa moto não ligava. E ele tentava de tudo e forçava, e essa moto não ligava. E eu disse: Zé Vitor, tem alguma coisa errada. Ele disse: não, pastor, está aqui a minha moto, está aqui a chave dela, e colocava a chave de novo, e não conseguia ligar aquela moto. Então eu olhei para o lado e disse: irmão, não é melhor você tentar nessa Bros que está aqui do lado, não? Então ele olhou, as motos eram iguais, e ele foi lá e colocou a chave naquela moto que estava ao lado, e a moto dele era justamente a que estava ao lado, a outra era de outra pessoa. Pois bem, tudo isso para lhe dizer que é necessário a chave certa no objeto certo, que no caso ali era a moto, o seu veículo. Às vezes nós queremos vencer esse inimigo atroz, o desânimo, com as chaves humanas. Não dá certo. Quando você quer vencer o desânimo com as suas forças, com o seu entendimento, com a psicologia moderna, não funciona, não dá certo. É necessário vencer o desânimo com a chave certa. Então, por isso, eu gostaria, por essa razão, mostrar as chaves para vencermos assim o desânimo. Esse assunto ele é de grande importância em nossos dias, tendo em vista tão grande nuvem escura que nos cobre, nos afligem as nossas emoções. Vivemos num grande dilema em nossos dias com respeito a esse tema, o desânimo, decepção, frustrações. Nesse estudo, eu gostaria de iniciar falando de uma forma bem larga, mas estreitando ao ponto de culminarmos em um único sentido e apontarmos para a única pessoa, a nossa única esperança. Sim, é Ele mesmo, Cristo. A nossa esperança, ela tem nome, ela é uma pessoa, ela é Cristo. Nós precisamos lidar com esse assunto de desânimo em 3 esferas: passado, presente e futuro. Em primeiro lugar, nós precisamos entender esse assunto nessas 3 esferas, porque senão nós vamos ficar amarrados no presente ou no passado e vamos esquecer do futuro, ou vamos viver no futuro, porque a ansiedade é viver no futuro. A culpa é viver no passado. E o medo é vivermos no presente. Então precisamos, de certa forma, entender nessas 3 esferas, o passado, o presente e o futuro, e com a chave certa, vencermos o desânimo. Nos últimos anos, ou melhor dizendo, com mais precisão, desde a pandemia, nunca se procurou tanto a psicologia como nos últimos anos. Nunca se procurou tanto. Tem aumentado e muito a procura para vencermos assim o estresse, a ansiedade, o medo, as decepções. As portas dos consultórios têm se batido como nunca e têm atingido jovens, crianças, nossos adolescentes, até idosos mesmos.
tem sofrido com esse grande mal. Aliás, os grandes pregadores têm feito uma frase, dizendo que a ansiedade e o desânimo têm sido o mal desse século. E, de fato, tem sido mesmo. Agora, a grande pergunta é, o que tem trazido tão grande nuvem de desânimo à nossa geração? O que tem causado, assim, tão grande assombro aos nossos dias? Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar 3 quadros aqui, para que venhamos entender esse assunto de forma mais pessoal e de forma mais expansiva também. O primeiro quadro que eu gostaria de trazer aqui, para ficarmos entendidos desse assunto, é que nós temos um inimigo atroz, que é o mesmo inimigo de Deus, é o inimigo da vida cristã, é o diabo. Satanás tem um propósito de nos destruir e nos desanimar constantemente, a todo custo. E ele conhece as nossas emoções e as nossas fraquezas, os nossos desejos. Satanás conhece as nossas decepções e ele está trabalhando a favor de nos destruir, de nos desapontar, de nos envergonhar. Em Apocalipse 12, versículo 9 e 10, está escrito assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O versículo 10 diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eu não vou entrar aqui nos detalhes desse versículo, mas eu gostaria de pegar aqui a parte onde diz que foi expulso o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Satanás, ele vem observando as nossas intenções, as intenções do homem e as suas emoções, desde muito tempo, desde as gerações passadas. Deixa eu lhe trazer à memória como ele é atroz. Ele estava no jardim. Sim, ele é a antiga serpente. Ele desgovernou a comunhão entre Deus e o homem. Foi ele quem partiu. Foi ele quem semeou a semente ali da separação, a semente da desunião, do desânimo. Foi ele quem semeou. A primeira consequência do pecado foi no lado emocional. Pois quando Deus procurou Adão, na viração do dia, as palavras de Adão foram as seguintes: Onde estás? E ele se escondeu e disse o seguinte: Tive medo e me escondi. Medo é uma consequência emocional de um erro, o medo. E o medo tem afligido a nossa geração. E Satanás, como eu disse, ele é conhecedor dos nossos corações, ele é a antiga serpente, ele vem observando as gerações por muitos e muitos anos. Ele, Satanás, o acusador, lhe conhece melhor do que você mesmo. Você sabia disso? O inimigo, Satanás, lhe conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece o seu desânimo, ele conhece onde você cai, ele conhece as suas frustrações, ele conhece muito bem as suas emoções. Ele acusou Jó, diante de Deus, ele acusou Jó, dizendo o seguinte: Jó só é feliz porque o Senhor tem cercado ele de uma forma próspera,
É por isso que ele é contente. É por isso que ele é satisfeito. Tira o que ele tem para ver se na sua face ele não vai blasfemar. Então ele é o grande acusador, ele acusou Jó. E Deus, então, nós conhecemos a história, que Deus disse, tudo quanto ele tem está em tuas mãos, em teu poder. E Satanás foi e fez o que fez na vida de Jó, para desanimá-lo, tirando as principais coisas que nós necessitamos e precisamos para viver. Sustento, os bens, nós precisamos dos bens, precisamos da vida cotidiana, precisamos dos nossos recursos financeiros, pois Satanás foi lá e tirou de Jó. A nossa família é um bem precioso. Satanás, conhecedor, tirou os filhos, os 10 filhos de Jó. Tirou o que mais que nós gostamos muito e valorizamos? O que mais? A saúde. E Satanás é conhecedor. Às vezes ele vem nos atingir na área financeira, ele vem trazer confusão e desânimo. Quando ele não acerta aqui, então ele vai para o próximo. Eu vou na família agora. E ele vem trazer desânimo através da família. E quando ele não acerta aqui nem aqui, ele vai para onde? Para a saúde. Então essas 3 áreas ele atua ferozmente para nos trazer grande desânimo. O segundo quadro que eu gostaria de apresentar, além de mostrar que Satanás, ele é o nosso grande acusador, e ele, a todo custo, ele tenta nos desanimar, e mostrando de uma forma bem larga esse assunto, e estreitando, o segundo quadro é o mundo atual. O mundo atual, a correria que esse mundo anda, está contribuindo também, e Satanás próprio tem usado este mundo para trazer grande desânimo à nossa geração. O próprio mundo comercial, materialista, tecnológico, tem trazido grandes males à nossa geração, às nossas crianças, aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, a todas as classes, melhor dizendo, mas principalmente a classe juvenil. Satanás tem usado o mundo com sua vitrine atrativa para trazer grande desânimo à nossa geração. O mundo comercial tem andado de uma forma tão atroz para nos trazer grande desânimo. A proposta desse mundo é que você seja um consumidor dele e que você venha se tornar dependente desse mundo, para que quando você não tiver tal coisa, tal objeto, tal desejo, venhamos a cair em desânimo. E por outro lado, o nosso coração é tendencioso já ao desânimo. O nosso coração caído é tendencioso a isso. Nós cristãos, se não entendermos esses perigos, esse quadro que eu estou mostrando, se não entendermos, nós vamos cair em grande desânimo. E vamos danificar, sim, a nossa saúde mental, danificar também a nossa saúde espiritual, causando danos até à nossa fé. E essa nossa geração é uma geração do aqui e agora. Eu quero, eu preciso, e precisa ser agora. Então o mundo do consumismo tem trazido isso para a nossa vida. E o que é isso que eu estou me referindo? O mundo do consumismo é fazer com que venhamos viver numa geração urgente do aqui e agora. Alguns anos atrás, existia as cartas. Talvez alguns de vocês escreveram cartas para alguém, para o seu pai, para sua mãe. Talvez alguém aqui foi para São Paulo e necessitou escrever uma carta. Quantos dias chegava para chegar uma carta? Lembrei. Um telegrama, quantos dias chegavam? Demoravam? Dias, né? 10 dias, 8.
Mas depois chegou o Sedex. Aí sim era ligeiro, 3 dias. E o mundo do consumismo foi estreitando isso. Hoje é uma coisa muito boa, mas você não sabe nem o grande mal que tem trazido a nossa geração. Com um clique, eu mando mensagem aqui para os nossos homens da liderança, isso é muito bom, né? Eu mando uma mensagem lá para o irmão Marcos em Lagoa Comprida, quando eu não posso ir. Ser forte e corajoso, meu irmão. Mando um versículo. Falo com o Ellison, com o Davi, com a Letícia. Só não falo com o Del, mas com os outros eu vou falando. Né? Mandando mensagens, encorajando uns aos outros. Isso é muito bom. Mas tem um lado ruim disso. O lado ruim é que essas coisas urgentes e rápidas têm trazido ao nosso coração a ideia de que a minha necessidade precisa ser atendida logo. Eu vou lhe dar um exemplo dentro desse exemplo que eu dei. Quando nós mandamos uma mensagem e a pessoa não vê, nós ficamos logo o quê? Ansiosos. E quando não fica azulzinho, que ele tem 2 tracinhos, quando vai só um, olha, a mensagem não foi. Aí quando tem 2 tracinhos, a mensagem foi. Mas fulano não viu ainda. E quando fica azulzinho, fulano viu. E não me respondeu ainda, aí começa logo a secar os lábios. E quando é alguma coisa urgente que nós precisamos saber, aí é que ficamos mesmo à flor da pele. Mas ainda teve vou usar um termo aqui, teve um infeliz, que inventou ainda, de visualizarem a mensagem e não ficar mais azulzinho. Ainda teve essa, para piorar a situação. Se você está entendendo a linguagem tecnológica, você tá entendendo, né? E essas coisas têm nos empurrado, esse consumismo tem nos empurrado para que o nosso coração fique acelerado. E outra coisa, ainda teve outro que inventou de acelerar as mensagens para escutar mais rápido ainda. Em 1,5, em 2 vezes mais. Pois bem, tudo isso é engraçado, mas tem causado em nosso coração uma ansiedade ainda maior, esse consumismo pelas coisas. Então precisamos entender o quadro da nossa geração atual, que tudo isso nos empurra a andarmos acompanhando a modernidade, e se não acompanharmos, vamos ficando para trás. Nós não podemos mais, em nossos dias, comprar uma bicicleta comum para o nosso filho, porque quando compramos uma bicicleta comum, ele vai olhar para o vizinho e dizer: papai, mas a do meu vizinho tem 8 marchas. E a minha não tem nenhuma. Então esse consumismo e essa apresentação do mundo tem causado isso ao nosso coração. Tem nos empurrado a não ficarmos contentes com as coisas que temos. Nós não podemos agradar um jovem em nossa geração, um pai, quando ele dá um celular Samsung ao seu filho. Ele não quer não. Porque ele já alimentou o seu coração com o iPhone 15. Então, se você der um Redmi para ele, ou um Samsung, lá no fundo do seu coração, o consumismo está dizendo o quê? Eu queria era um iPhone 15. Tem gente morrendo por causa disso. Pastor, isso você está exagerando, não? Tem gente morrendo por causa disso, tendo ansiedade, indo parar no hospital, desmaiando, por causa desse consumismo. Não ache que é besteira, não. Um dia isso vai chegar na sua porta. Um dia isso vai bater na sua porta. Então esse é o segundo quadro. O primeiro, de forma bem larga, Satanás é o grande acusador, nos traz desânimo. E estreitando um pouco o quadro, o consumismo deste mundo tem nos empurrado ao desânimo que estamos vivendo. E em terceiro, estreitando mais,
de certa forma, ser necessário falar sobre isso, é que às vezes nós ficamos desanimados e a nossa saúde mental começa a cair em decadência quando nós não cuidamos bem também do nosso corpo e descuidamos no que refere-se à nossa boa alimentação e uma boa noite de descanso. Você sabia que estas coisas causam distúrbios emocionais? A falta de uma boa alimentação também ela vai nos deixar desprotegidos de vitaminas necessárias para cuidar da nossa saúde mental. Você sabia disso? Que há vitaminas necessárias para a nossa pele, é claro, você sabe disso, vitaminas necessárias para o nosso sangue, para o nosso coração, e vitaminas necessárias também para o nosso cérebro. Sim, eu vou citar algumas para nos ajudar também com isso. Não dizendo que isso é a coisa principal, mas mostrando esse quadro que é uma grande realidade em nossos dias. Nossa mente precisa também de algumas vitaminas, precisa trabalhar, mas precisa também de um descanso. Quando eu estava no seminário, aqui no Instituto Bíblico Antioquia, eu lembro muito bem do pastor Alain Yoder. Ele falou uma coisa tão importante sobre o nosso descanso, sobre descansarmos o tempo necessário. Ele disse que uma pessoa, se passar 3 dias sem dormir direito, ele tem distúrbios mentais, começa a até ver coisa que não é para ver, a imaginar coisas que não é para se imaginar. Então veja que o nosso corpo também, de certa forma, olhando esse lado aí, o quadro sobre o grande acusador, sobre o consumismo, ainda tem essa situação aqui, que precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde também física, ser necessário. Então ficamos numa situação onde precisamos ser vigilantes. E estamos chegando ao ponto de segurarmos na chave e dizer, agora eu tenho a chave principal para vencer, para lidar com o desânimo. Algumas frutas, talvez você esteja tirando do seu cardápio e sejam importantes para a sua saúde mental. Você sabia que comer bastante abacate faz muito bem para a sua saúde? Talvez você esteja pensando, pastor, faz muitos anos que eu não como abacate. É por isso que você está amarelo assim. Banana é muito bom. Banana. Ovos. Por isso que o Del está assim, fornido, inteligente. Vigor, acorda cedo. Aí, comendo bastante ovos, né? Tem um alimento, não é invenção da modernidade, é o kiwi. Pastor, eu nunca comi. É por isso. Muito rico na vitamina necessária para fortalecer os nossos neurônios, a nossa mentalidade. E outros que estão à nossa disposição, como castanha, amendoim, fazem muito bem à nossa circulação e ao nosso saúde mental. Lembrando também, amados, que alguns medicamentos nos prejudicam também a nossa saúde mental. Porém, agora nós vamos estreitar mais, começamos largo e agora vamos estreitar. Porém, a grande causa, a maior causa e o grande vilão desse mal que nos acomete, somos acometidos por esse mal, o grande vilão da ansiedade, da depressão, das frustrações, é a falta de confiança em Deus. Sim, esse é o grande vilão. Esses que foram citados acima fazem parte, estão trabalhando, concorrendo para nos destruir. Porém, o grande vilão do desânimo, da ansiedade, do mal deste século, é a falta de confiança na graça provisória e na misericórdia de Deus. Então, por isso, nós vamos ver alguns princípios para mantermos boa, saudável a saúde mental. Vamos à passagem bíblica, vamos lá? É Josué capítulo 1. Vamos ler essa passagem, por favor.
livro de Josué, no capítulo 1. Abra comigo, por favor, para o livro de Josué. Nós sabemos que é o 6º livro da Bíblia, tá bom? Fica depois do livro de Deuteronômio, vem o livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos iniciar no versículo 5 ao versículo 9, tá bem? O contexto é Deus dando as diretrizes, dando as direções, os conselhos, para encorajar seu servo, Josué. Porque depois da morte de Moisés, Deus então levantou outro líder, que foi Josué, e agora no capítulo 1 de Josué, Deus vai encorajá-lo e dando as diretrizes como ele deveria governar essa grande multidão, o povo, a nação de Israel. Tá bem? Nós vamos lá para o livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim, acompanhe comigo, por favor, ou melhor, vamos ler comigo, tá bem? Eu vou ler os versículos ímpares, começando no 5, a amada igreja vai ler os versículos pares, eu irei ajudar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ainda com a sua Bíblia aberta, aqui Deus dá as direções a Josué, os conselhos aqui mais importantes da vida dele. Seria o modelo, seria o padrão pelo qual Josué iria governar o povo sob juramento de Deus. Deus disse, olha, eu vou dar a terra a esse povo e você irá conduzi-los. E a tarefa não foi fácil, mas ele disse, assim como foi com meu servo Moisés, assim eu também serei contigo. Você notou algumas palavras-chave aqui? Que o Senhor disse assim, para que sejas bem-sucedido. Eu vou lhe dar as direções para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Você notou também a expressão que diz assim, você vai fazer, dessa forma você vai prosperar o teu caminho e fortaleceu ainda mais dizendo, você vai ser bem-sucedido. Aqui nós temos as direções, as chaves importantes para nós sermos bem-sucedidos, termos uma vida espiritual sadia. Porém, não é fácil seguir as direções que nós temos aqui. Sabedor disto, Deus trouxe essas advertências para Josué. Em primeiro lugar, a primeira chave para vencermos assim o desânimo é confiar plenamente nas promessas de Deus. É você ter em mente quais são essas promessas. Nós estamos olhando principalmente aqui na vida de Josué, e nós temos uma promessa aqui. Qual foi essa promessa? Cite para mim qual foi essa promessa.
Olhe para o versículo 5, em primeiro lugar. Qual foi a chave que Deus colocou nas mãos de Josué? Qual foi? A promessa: eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Em primeiro lugar, nós precisamos confiar em Deus e nas suas promessas. Quando Ele diz que Ele nunca nos deixaria, isso é promessa. Não vou desamparar você. As coisas necessárias para você sobreviver, eu te darei. Eu serei contigo. Então nós precisamos, de certa forma, como diz a teologia moderna, tomar posse. Existe essa expressão, tome posse, irmão. Pois deixa eu lhe falar que de certa forma, isso é bíblico, embora que usam de forma errada, mas vamos usar da forma correta. Deus disse: olha, tome posse dessa promessa, eu não te deixarei. Porque às vezes nós pegamos essa promessa diante das aflições, diante das decepções que vêm contra nós, e deixamos de lado. E colocamos num local e deixamos lá empoeirar. Quando na realidade essa promessa é para nós nos vestirmos dela. É colocar sobre nossa vida e dizer: olha, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, Ele não vai me desamparar. E essa promessa nós devemos fazer dela como um vestido, como uma camisa, como uma roupa que nós vamos vestir, como um cobertor que vai nos alentar nos dias difíceis. O Senhor está comigo. E Deus disse para Josué que não seria fácil, seria difícil. Ele mencionou até o povo. Esse povo, pense num povo trabalhoso. Pense num povo que deu trabalho para Moisés, mas ele disse: assim como foi com Moisés, eu vou ser também contigo. Então, confia em mim. E o Senhor também falou sobre ele meditar na sua palavra. Em que constância? Qual era a constância? Qual era a forma? O tempo que ele deveria meditar na palavra? Ele usou a expressão o quê? De dia e de noite. Porque pelo dia nós passamos aflições. E a noite não termina. Então é uma forma de dizer a todo instante: faça da palavra de Deus o seu braço forte. Faça da palavra de Deus, Josué, o seu escudo. Irmãos, tem horas que nós queremos nos escorar no consumismo desse mundo. Tem hora da aflição, do medo, das decepções. Nós queremos nos escorar nas coisas que esse mundo oferece, como comprar alguma coisa para que o nosso coração venha a ser alentado diante de alguma decepção. Nós queremos consumir alguma coisa. Nós queremos nos consolar assistindo um filme. Às vezes nós queremos nos consolar pegando no nosso aparelho celular e passando tempo nele e dizendo assim: eu vou passar um tempo aqui para ver se eu, de certa forma, eu vou ser encorajado. Às vezes nós queremos nos escorar diante de palavras motivacionais que algum amigo pode dizer. Isso pode ajudar também. Mas deixa eu lhe falar que vai chegar um momento em que vamos cair em si e que o nosso último consolo, e sempre esteve à disposição, é a palavra de Deus. Vai ter um momento que vai acontecer com você, comigo, em nossa família, que até a esposa, que até o marido, de onde você poderia escutar alguma palavra, você vai escutar uma pedrada. De um filho: ah, meu filho, não se escore no braço humano, como confiando
que ali vai brotar ânimo. Nem sempre. Às vezes essa pedrada, esse desânimo pode vir de dentro da casa. E vai ter um momento em que nós vamos entender isso, que nós devemos fazer da palavra de Deus a nossa âncora. É aqui que nós devemos parar e nos ancorarmos. E dizer, Senhor, me ajude. E há circunstâncias em que o consumismo não vai nos ajudar, quando bater o desânimo mesmo forte, e vamos lembrar da passagem. Ser forte e corajoso. Eu não te mandei eu. Acorda, Josué. Vamos acordar, irmãos. Às vezes estamos pensando, será que a minha solução não está em algum remédio? Talvez, eu não quero ser aqui irônico. Talvez precise, sim. Talvez precise melhorar também a nossa alimentação. Sim, talvez precise. Mas em primeiro lugar, a principal chave é fazermos um check-up em nossa vida e ver se não é a falta de confiança em Deus. Se esse desânimo que estamos enfrentando, se talvez não seja a principal coisa, seja a falta de confiar plenamente nas promessas de Deus. Será que nós estamos tirando os olhos da promessa? Será que por algum momento nós estamos tirando os olhos de Cristo? Onde no livro de Hebreus somos encorajados, no capítulo 12, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Será que nós estamos tirando a visão do alvo principal, que é Cristo, e estamos olhando para o lado, para as coisas que querem nos favorecer, que ao mesmo tempo nos desanimam? Quando olhamos para Cristo, não desanimamos. Tenha certeza, não tem como desanimar. Desanimamos com nós mesmos, porque não alcançamos o alvo principal, que é fitarmos os olhos no Senhor e sermos encorajados. Podemos desanimar, mas é quando nós olhamos para nós, para os lados. Porém, quando olhamos para Cristo, nós vamos ver a graça e a misericórdia de Deus à nossa disposição. E as promessas de Deus à nossa disposição a todo instante. O profeta Jeremias olhou para a força de Israel e disse, estamos perdidos. Olhou para os mantimentos no campo e sendo devastado pela Babilônia e disse, agora estamos fritos. Olhou para os sacerdotes, estamos perdidos. E nesse mesmo contexto também Abacuque, onde ele, baseado em uma das promessas de Deus, questionou a Deus, dizendo, Senhor, como é que o Senhor vai nos destruir, usando uma nação ímpia, e trazer grande devastação para nós? E Deus disse, ainda assim, a minha promessa está firme. Porém, por algum instante, Abacuque, eu vou trazer juízo e punição a este povo. Então, quando nós olhamos para os recursos dessa terra, eles são limitados. Mas quando nós olhamos para o alto, os recursos de Deus sempre estão à disposição em uma fonte inesgotável. As misericórdias do Senhor, como diz o profeta, voltando para o profeta Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. Grande é a fidelidade de Deus. Essa é a chave principal para vencermos o desânimo. É mergulharmos nas promessas de Deus e fazermos dela o nosso escudo, fazermos dela a nossa vestimenta principal, o nosso cobertor será as promessas do Senhor. Elas nunca estarão indisponíveis, sempre estarão à nossa disposição. Ser forte e corajoso, eu serei contigo. Amém? Vamos orar.
Ó Deus e Pai, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque tem vezes que nós esquecemos das suas promessas. Às vezes nós tiramos os nossos olhos do Senhor e começamos a olhar para esse mundo. Começamos a saborear o consumismo desse mundo e a gostar, mas sabemos que vai ter uma hora que vai faltar. Aí entramos em desalento, em desânimo, em decepção. Então nos perdoa porque nós é que somos tendenciosos a isso. Satanás tem se aproveitado das nossos desejos e trazido grande mal à nossa geração. Boa parte dessa ansiedade é por falta mesmo da confiança no Senhor. Então nos ajuda a nos fortalecermos em Ti e nas Suas promessas. A Sua palavra está à disposição. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sempre à nossa disposição. Nos ajuda a desfrutarmos da Sua misericórdia a cada dia. Eu oro a Deus por essa igreja, pelos nossos irmãos que estão na liderança. Cada ministério nos dá consolo, confiança em Ti. A cada dia, a cada instante, nos ajuda a nos apropriarmos, ó Deus, das Suas promessas. O Senhor nunca nos deixaria. Isso foi reafirmado lá no livro de Hebreus também. Nunca, jamais, a ênfase jamais nos desampara. Embora que às vezes nos sentimos só, mas isso é só um sentimento humano, porque a Sua promessa e a Sua palavra não mente. O Senhor não nos desampara. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.